Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que assistem a esta videoaula. Hoje aqui no nosso estudo do livro vamos fazer a leitura do capítulo 57. E esse capítulo 57 do livro O Catolicismo na Senda Iniciática tem o título de Lamentos do Papa pelos delitos remotos da ICAR, para curar as profundas feridas deixadas pela violência generalizada da ICAR. João Paulo adotou o arrependimento como um dos temas-chave, lamentou erros da Igreja Católica e foi o primeiro líder católico a entrar na mesquita. Seus papas anteriores a João II esconderam os podres do passado da Igreja debaixo do tapete da vergonha e não condenaram o passado negro da ICAR. João Paulo II, em iniciativas sem preconceitos dispensados aos judeus e pelas violações de direitos de grupos étnicos e religiosos, incluindo ciganos e imigrantes, ele adotou o arrependimento como um dos temas-chave do ano do jubileu e de seu papado. Também na Basílica de São Pedro, em março de 2000, foi celebrada a Missa do Dia do Perdão como parte de uma campanha por um exame de consciência no início do terceiro milênio da Igreja Católica. Nesta cerimônia, 5 cardeais e 2 bispos faziam uma confissão dos erros da Igreja e o Papa respondia. Depois de cada pedido de perdão, acendiam uma lâmpada diante de um crucifixo. No total foram 7 lâmpadas. Na ocasião, no mea culpa, assim se pronunciou o Papa: Pai de todos os homens, por meio de teu Filho, nos pedistes para amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Muitas das vezes, no entanto, os cristãos desmentiram o Evangelho, excedendo a lógica da força, violaram os direitos de etnia e povos, depreciando suas culturas e tradições religiosas. Os abusos da Inquisição se escancararam no mundo. No documento Memória de Reconciliação, onde a Igreja reconheceu os seus erros do passado, ali o Papa também descreveu como erros as divisões internas no cristianismo, conversões forçadas e o uso da violência. No texto deste documento, há alusão à tortura e à queima dos hereges nas fogueiras, onde a Igreja empregou em diversas ocasiões, no último milênio, métodos duvidosos para obter resultados justos com os abusos cometidos nas cruzadas e na Inquisição. O Papa João Paulo II foi o primeiro líder católico a enterrar em uma sinagoga em 1986, em Roma. Ou seja, o Papa João Paulo II
foi o primeiro líder católico a entrar em uma sinagoga em 1986, em Roma. Ele publicou um documento sobre o Holocausto em 1998, expressou arrependimento pelo fato de católicos terem deixado de ajudar judeus e a escapar da tragédia. Apesar da iniciativa inusitada do Papa João Paulo II, o documento desapontou líderes judeus que esperavam que ele reconhecesse a suposta responsabilidade de autoridades da Igreja, em particular de Pio XII, durante o nazismo. Este episódio é de intensa divergência entre o Vaticano e organizações judaicas. João Paulo II, em maio de 2001, também se tornou o primeiro líder católico a entrar em uma mesquita na Síria, onde exortou cristãos e muçulmanos a pedirem perdão mutuamente por erros cometidos no passado. O Papa também pediu perdão pelas divisões entre os cristãos, em referência principalmente às desavenças com os protestantes e com os cristãos ortodoxos que separaram da Igreja Católica na Reforma Cisma do Oriente em 1554, quando os bispos de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. João Paulo II, nas campanhas de aproximação ecumênica, buscou reconciliação com protestantes, especialmente luteranos, desencadeada pelo teólogo alemão Martinho Lutero, 1483, que viveu até 1546. A Reforma Protestante marcou o rompimento de um grupo de cristãos com a Igreja Católica. A Reforma, Lutero publicou 95 teses em que condenava a venda de indulgências. Pela Reforma, os protestantes não reconhecem a autoridade de Papa e rejeitam o culto a Maria e aos santos. Em outubro de 1999, católicos e a Reforma puseram fim a diversas desavenças doutrinárias numa reforma descrita pelo Papa como um marco no complexo caminho para reconstruir a plena unidade entre os cristãos. Para alguns católicos, o pedido de perdão do Papa consiste numa concessão de argumentos àqueles que são críticos da ICAR, àqueles que são hostis à Igreja. Para o Papa, o ato não foi um julgamento sobre a responsabilidade subjetiva dos cristãos que nos precederam, mas um sincero reconhecimento das culpas pelas muitas e graves infrações cometidas pelos filhos da Igreja no passado. No dia 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico que condenou Galilei à prisão. Foi um absurdo dos absurdos essa revisão de posicionamento. Portanto,
só veio ocorrer 350 anos após a morte do pobre cientista italiano. A Icare, desprovida de predicados iniciáticos, não teve a devida luz gnóstica para exaltar Galileu, não pôde exaltar aquele que merecia, o italiano Galileu Galilei, pelos seus feitos científicos. Então, ao invés disso, o condenou. Não dependia desta, mas Galileu não dependia dessa absolvição para receber o galardão dos maiores nomes da história, mas o ato simbólico buscou corrigir uma das mais históricas injustiças cometidas pela Icare. O motivo da discórdia, qual foi o motivo da discórdia? O motivo foi a gnóia da Icare em discordar do saber gnóstico, saber iniciático de Galileu, que defendia a tese de Copérnico, de que a Terra não ficava no centro do universo, e sim orbitava o Sol, ou seja, girava em torno do Sol. Por não saber ler os grandes fenômenos nas entrelinhas das escrituras sagradas, numa interpretação literária da Bíblia, a Igreja Católica não aceitava que essa teoria fosse tratada como verdade, mas apenas como uma hipótese. Assim, a Icare, em sua profunda agnóia, obrigou Galileu a negar suas ideias publicamente e viver confinado em uma espécie de prisão. A Icare, a partir dos proto-ortodoxos, ao se afastar do caminho da gnose, do conhecimento cósmico, movimentou-se pelo caminho da gnóia, ou seja, pelo caminho da escuridão, pelo caminho da ignorância. Assim, desprovida da luz do conhecimento cósmico universal, perdeu a conexão com o todo holosótico do saber universal. Neste paradigma da separatividade, a Icare configurou os seus dogmas no substrato do antropocentrismo e fragmentou o conhecimento, separando as sagradas ciências do conhecimento material das sagradas ciências espirituais. Foi assim que a Icare colidiu com a ciência ao longo da história. Muito de Galileu e, sobretudo, da perseguição da Inquisição sobre ele é tão forte que a gente que pensa que o astrônomo, físico, matemático, filósofo fora queimado pelos católicos da Icare. Na verdade, esse desagradável fim só coube a Giordano Bruno, filósofo e teólogo, contemporâneo e conterrâneo de Galileu. Como Galileu, com sua iluminação iniciática, balançou a agnóica Icare, ao tratar da universal lei heliocêntrica, da mesma forma, Giordano Bruno balançou as estruturas da Icare ao propor a existência de outros planetas e possivelmente outras civilizações no sistema solar e no cosmos.
E isso gerou para a igreja o curioso problema da possível existências muitos outros cristos, conforme explica Gerson Egas Severo, coordenador do curso de especialização em História da Ciência da Universidade Federal da Fronteira Sul. Galileu, percebendo a agnóia da Icaro, e talvez por medo de que seu destino se tornasse o mesmo de Bruno, ou então por imaginar que mais tarde as ideias que defendia seriam aceitas sem ressalva, Galileu aceitou a condenação de afirmar publicamente que estava equivocado. Então, a igreja não aceitava estes postulados porque pensava, se existem outros planetas, cada planeta é governado por um Cristo, então deve existir outros Cristos. E isso não cabia na sua cabeça, né? Não era possível para o veículo de quem andava com o freio de mão puxado para este movimento. Seria muito revolucionário. Aí, cara, para Severo, o cientista, foi um personagem fundamental na Revolução Científica do século XVII, com o estabelecimento da ciência moderna envolvia necessariamente o esforço de distinguir claramente a cosmovisão e metodologia da ciência das narrativas de ordem religiosa, a encrenca se formou, como disse Severo. Aí, cara, em sua agnóia, não pôde perceber as revolucionárias descobertas no campo da física e da astronomia, onde Galileu defendia com unhas e dentes a visão helocêntrica de Nicolau Copérnico. Neste viés da ignorância, aí, cara, em contraposição ao geocentrismo defendido pela Igreja Católica, na qual a Terra era o centro do universo. Muitos religiosos admiravam a figura de Galileu pelas suas descobertas, mas com o protestantismo se expandindo, a Igreja endurecia a sua doutrina e não abria mão da visão geocêntrica, o que levou o italiano ao tribunal. Copérnico havia morrido um pouco antes da publicação de seu livro, o que o livrou de acomodações. Lembra o professor Severo sobre isso. Mas as suas ideias foram levadas às últimas consequências matemáticas por Galileu, o que o levou, em seus derradeiros anos, aos bancos da Inquisição. Então, até aqui a leitura de mais este capítulo. Se você quer ler o livro na íntegra, vá aqui nas descrições dos vídeos, que você vai encontrar links que te encaminharão para o livro em PDF ou para o livro impresso convencionalmente. Um abraço a todos, a paz vivencial.